Olá, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato para vocês aqui no canal, que é um relato muito forte. Eu gostei demais, me identifiquei em muitas coisas e ela colocou em palavras aqui, explicando exatamente, nos mínimos detalhes, com uma clareza muito grande, que eu creio que vai ajudar muitas pessoas, vai levar muita cura, libertação e mais conhecimento a todos nós, através da experiência de vida dela com esse transtornado, né? Com essa pessoa aqui, com esse transtorno de personalidade narcisista perverso. E eu dei o título desse vídeo de O Narcisista Predador, porque assim ela me pediu para chamá-lo aqui no relato dela. Então, vamos dar início, e eu vou dar algumas comentadas aqui durante o relato, coisas que me chamaram a atenção, e depois vocês deixem aí também o comentário de vocês, se vocês tiverem algo mais a compartilhar com todos. Ela diz aqui que, depois de ouvir tantos relatos, ela criou coragem para contar também o relato dela, pois ela estava com medo de relembrar toda essa história e reviver todas as sensações novamente. Mas, para que mais pessoas se conscientizem da maldade desses seres, ela resolveu contar, e para que assim todos possam se blindar contra eles. E aqui ela começa dizendo: aqui relato todas as fases que passei com um narcisista oculto e passivo-agressivo. Ouvi pela primeira vez sobre narcisismo nos canais do YouTube, inclusive o seu. Eu fico muito feliz de ouvir isso, gente. Vocês não têm noção. É mais uma confirmação de Deus de que é realmente essa minha missão, trazer aqui essa conscientização. E todos vocês que enviam seus relatos também fazem parte dessa conscientização. Isso é o mais lindo de tudo, né? Aí ela continua dizendo, né, que ela aprendeu sobre o narcisismo através dos canais, pois até para psicólogos já relatei e muitos não têm muito conhecimento sobre esse transtorno. Então, nesses vídeos encontrei o consolo que necessitava. Isso acontece muito, né, gente? Quando a gente vai ali buscar ajuda num profissional que não tem, muitas vezes nós temos mais conhecimento do que muitos que já são formados em psicologia, até psiquiatria, porque não se especializaram nessa área. E nós que convivemos anos com essas pessoas e buscamos conhecimento, tem essa vontade de aprender mais e mais, né? Porque a gente quer respostas para as perguntas e a gente acaba tendo mais conhecimento muitas vezes até de um profissional que já teve a sua formação em psicologia ou psiquiatria. Já aconteceu comigo, então é bem interessante ela citar isso daqui. Então, ela continua dizendo aqui: creio que Deus, na sua infinita misericórdia, colocou pessoas como você no meu caminho e de tantos outros para que houvesse um despertar, exatamente, despertar da consciência. Hoje, me conhecendo mais, entendo que tenho dependência emocional e estou no caminho para me curar desse mal. Graças a Deus por isso. Pois sei que é um prato cheio para esses predadores, exatamente. Precisamos admitir nossa responsabilidade sobre nossas vidas e podemos buscar nos blindar cada vez mais. Isso mesmo. Vamos lá. Ela começa dizendo: vou chamá-lo de predador. Fui apresentada ao predador através do ex-namorado da minha ex-melhor amiga, com quem tinha amizade há 10 anos. Minha amiga estava no início do namoro com esse ex-namorado. Então, ela ainda estava conhecendo, né, os amigos dele, e neste dia era um dia de semana, e ela me chamou para ir num churrasco com ela e o namorado, porque ela estava com vergonha de ir sozinha, pois não conhecia ninguém. E eu, de início, me recusei, pois havia trabalhado o dia todo, estava cansada e com uma febre muito alta. Nunca senti tanta indisposição e febre como nesse dia. Parecia até que meu corpo estava me avisando de algo ruim. Sempre tive muita dificuldade de dizer não e cedia aos apelos das pessoas. E como ela era minha melhor amiga, estava insistindo tanto, mesmo eu dizendo que não estava bem, acabei cedendo e fui a esse churrasco contra a minha vontade. Chegando lá, logo fui apresentada ao melhor amigo do namorado da minha amiga, vulgo predador. E ele veio me cumprimentar como se já me conhecesse, e eu estranhei. Mas começamos a conversar e ele, sempre prestativo, me servia toda hora, trazendo bebidas e petiscos para mim, me tratando melhor que todas as outras pessoas que estavam ali, mesmo sem me conhecer. Na hora de ir embora, minha amiga e o namorado insistiram para eu ir com o predador, e eu me recusei dizendo que não o conhecia direito, mas eles insistiram tanto que acabei deixando que ele me levasse até em casa. No caminho, ele começou a contar sua história triste,
sobre como ele sofreu por amor, que a ex dele o havia traído, e ele era um homem do bem, pai de família, e que tudo que ele queria era alguém que desse valor a ele. Ele me contou que havia se separado da ex fazia um mês, e que não queria ver ela pintada de ouro. A história foi tão bem contada que eu me encantei e fiquei até com pena. Papo vai, papo vem e acabei beijando ele. O beijo do vampiro. Foi aí que começou o meu tormento. Quis contar o episódio de como nos conhecemos para servir de alerta para que não ignorem sua intuição, pois quando cruzares com um ser deste, pode ter certeza que ela vai gritar, pois mais para frente descobri que minha amiga, o namorado dela e o predador armaram esse encontro para que eu o conhecesse sem que eu soubesse de nada, e Deus me mandando sinais através da febre para que eu não fosse, mas fui ingênua e desobediente. Continuando. Nos próximos dias, ele se mostrava muito romântico, me mandava bom dia todos os dias, estava sempre me agradando, falando o quanto gostou de me conhecer, tecia elogios incansáveis para mim, que foi impossível não me apaixonar. Comecei a pensar onde que esse homem estava escondido há tanto tempo e que partidão a ex dele havia perdido. Ninguém havia me tratado tão bem assim. Mal sabia eu que estava passando pela fase do love bombing. As semanas foram se passando e ele foi mudando o comportamento, já não havia tanto interesse como de início e ele começou a arrumar desculpas para não me ver. Nessa época, estava trabalhando em 2 empregos porque dizia que estava com problemas financeiros, por isso não me via, se vitimizando como sempre. E eu, comovida, chegava a pagar para ir ver ele até no trabalho. Ele começou aos poucos a provocar situações para que eu terminasse, vivia assumindo, saindo com amigos escondido, a ponto de eu não aguentar mais e terminar. Pois assim a culpa do término seria minha. Ele nunca assumia a culpa de nada, pois ele precisava sempre transparecer injustiçado para a família dele, para os amigos e as mulheres que eram sempre injustas com ele. Ele era um cara acima de qualquer suspeita. Exatamente, todos, né? A maioria deles é aquela coisa, né? Parecem pessoas lindas e maravilhosas, pessoas iluminadas, abençoadas, e eles são as vítimas do mundo. Todo mundo faz mal para eles, todo mundo destrata eles, todo mundo tenta prejudicar eles. É um drama, gente, e é assim mesmo como ela falou aqui. Comigo foi assim também. A maioria deles no começo vem contando essa historinha triste, mas sempre tem alguma coisa que não bate, que não encaixa, e você fica pensando, é que a gente vai pela emoção, né? Uma coisa que muitos deles falam para a gente é para a gente ser mais racional. Com eles, nós devemos ser totalmente racional. Com eles somente, tá? Porque é importante, a inteligência emocional é o conjunto, é o equilíbrio do emocional com o racional. Mas com eles, se a gente conseguir ser racional total, a gente vai ver claramente ali quem está diante de nós, porque a gente deixa a emoção ir, o carinho, né, a compaixão, o amor, já cria aquela coisa de proteger a pessoa, que é nosso instinto natural, e aí a gente deixa de ver o que está diante dos nossos próprios olhos ali, com eles mesmos contando a história ali louca deles, né, que sempre não tem pé nem cabeça. Mas continuando aqui, ele era um cara acima de qualquer suspeita, essa era a imagem que ele queria passar na frente de todos. Ele era o primeiro a estender a mão, caridoso, amigo de todo mundo, fazia tudo pelas pessoas. Chegava a ser sonso e bobo para as pessoas verem o bom samaritano que ele era. Esteticamente falando, era um cara totalmente fora do padrão. Chegava a ser desengonçado, mas totalmente sedutor e carismático. Tinha um olhar vago e piedoso, fazia cara de coitado e falava manso, mas em suas palavras dava para sentir um certo deboche. Durante todo o período que fiquei com ele, tive sintomas como insônia, inquietação, uma sensação como se estivesse sempre esperando pelo pior. Mas todas essas coisas ruins eu só conseguia enxergar quando estávamos separados, porque era só o predador chegar perto que eu era enfeitiçada pelo seu charme. Eu não sei explicar como eles conseguem nos viciar. Manipulação. Tem um vídeo, uma live que eu fiz com a Helena Rodrigues, do canal Como Vai Sua Relação. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem, que foi uma live assim que explica tudinho, bem claramente essa parte do vício. E também é criado um vínculo, como você diz aqui, as pessoas que são dependentes emocionais, codependentes, né? Eles criam um vínculo traumático, que tem a ver também muitas vezes com a síndrome do Estocolmo.
E essa síndrome, esse vínculo traumático faz com que a pessoa fique ali. Gente, eu tive um namorado, que eu cito em alguns vídeos aqui, que hoje eu sei que ele é um narcisista perverso. Até hoje, quando eu lembro dele, às vezes, eu lembro do carinho que eu tinha por ele, eu vejo ele com aquela coisa, sabe, de... Gente, parece real. Parece realmente que aquilo era verdadeiro. Mas aí, quando eu volto para o racional, né? E aí eu lembro das brigas, das coisas que ele fazia, me provocando ciúmes e manipulando tudo, me colocando contra pessoas. Aí eu vejo exatamente que aquilo lá que ele mostrava era só mais uma manipulação para eu ficar presa ali a ele, querendo proteger ele e vendo só o bom, porque aí dava dó, né? E é onde eles pegam a gente na nossa compaixão. Eles usam esses sentimentos nossos, nobres, de amor, para usar contra nós, para que a gente fique preso ali e eles continuem ali abusando da gente. Olha que interessante que ela citou aqui. Aí ela continua dizendo: algumas semanas depois aconteceu o primeiro hoovering. O Narciso começou a me enviar mensagem perguntando sobre minha vida, se eu estava bem, dizendo que estava com saudade. Dessa vez ele foi mais romântico do que antes. Dizia que queria construir família e tudo mais. Eu, como gostava dele, fui cedendo. Ele me chamou para conversar e voltamos. Sempre fui muito firme quando terminava meus outros relacionamentos, terminava para valer e não voltava. Com ele eu vivi um relacionamento ioiô, de idas e vindas. Estava tudo indo muito bem, eu acreditando que dessa vez ia dar certo. Acabei descobrindo através de macacos voadores que ele havia voltado com a ex no tempo em que nos separamos. Aquela mesma ex que ele não queria ver pintada de ouro. Ao saber disso, fui perguntar para ele se era verdade, se ele ainda gostava da ex. Ele disse que tinha voltado, mas não gostava dela, gostava era de mim, e era comigo que queria ficar. Fiquei desconfiada, pois ele mentia muito, mas quis acreditar nele mesmo assim. Passado algumas semanas, mais uma vez por macacos voadores, parece que esses fly monkeys trabalhavam para eles, para que o narcisista não suje suas mãos. Exatamente, assim mesmo. Dessa vez fui alertada para olhar o Facebook da ex dele. E quando fui olhar, ele havia comentado uma publicação dela no qual ela supunha que estaria grávida e o pai era ele. E ele comentou vários emojis de carinha feliz na maior cara de pau, como se tivesse feito de propósito para que eu visse. Eu não acreditei que estava vendo isso. Como que uma pessoa que há uns dias me queria tanto, hoje estava de gracinha com a ex que dizia odiar? Então eu armei o barraco com ele, perguntei a ele se ele gostava dela e dessa vez ele disse que gostava sim, mas que queria tentar comigo. Ele era louco, só pode, eu pensei. Ele está triangulando comigo e com a ex. E terminei com ele mais uma vez, e dessa vez mais decidida. Durante todo o tempo foi assim, ele alternava de suprimento entre eu e ela. Ora eu era a fonte principal e ela a secundária, ora ela era a principal. Passamos alguns meses, ficamos separados e eu já estava seguindo minha vida, então ele reapareceu das profundezas do inferno. Desse jeito, gente, e voltou a mandar mensagens. E dessa vez com promessas ainda mais irresistíveis. Preciso ressaltar que durante o tempo que eu fiquei com ele, ele nunca deixou claro nossa relação. Ele agia como meu namorado, dizia gostar de mim e conversava todos os dias comigo, mas nunca houve um pedido de namoro e ele sabia que eu queria um relacionamento e parece que por saber disso, fazia questão de me privar disso. Sim, sempre eles vão fazer isso. O seu maior sonho é o que eles vão usar mais contra você. E vão dizer que aquilo vai acontecer, vão te fazer promessas infinitas, mas é aquilo exatamente que mais vai te doer, que eles sabem que depois eles vão fazer na sua vida com você, para que você sofra mesmo. E aí ela continua dizendo, né, que ele me deixava confusa com as atitudes quente e frio, né, o dá e tira, morde e assopra, que ele tinha. Eu vivia numa expectativa. Dessa vez que voltamos, ele fez questão de me levar para conhecer a família toda dele no Natal. Todos me receberam super bem, me trataram como princesa, e eu fui o foco da noite de Natal. Não sei que lavagem cerebral ele havia feito na família dele, que todos acreditaram que ele era o coitado e a ex dele o havia feito sofrer, e eu seria a salvação dele. Eu fiquei tão impressionada com tudo isso que pensei que para ele estar me apresentando para a família dele era porque ele havia decidido de uma vez por todas que era comigo que ele ia ficar. Dessa vez não tinha nada que pudesse nos separar.
Ele falou que havia excluído a ex dele das redes sociais, que apenas ia falar com ela se fosse a respeito da filha que eles tinham juntos. Dessa vez, o bombardeio de amor durou mais tempo que das outras. Eu só pensava em como eu queria estar feliz com ele para sempre. Eles realmente fazem isso com a gente, deixa a gente viciada no love bombing, nos momentos bons que passamos. Com isso, ficamos o relacionamento todo em busca de sentir essa falsa felicidade de novo, que nunca dura. Eles só melhoram quando percebem que estão realmente perdendo o suprimento. Aí eles voltam na fase romântica, pois sabe que você está viciada, mas logo voltam a ser o demônio de sempre. Teve uma vez que o vi em um barzinho quando terminamos. Ele passou na minha frente e fingiu que não me viu. Depois, quando voltamos, comentei com ele desse episódio e ele negou. Falou que nunca esteve naquele bar, que eu estava vendo coisas. Ele me fazia duvidar da minha própria sanidade mental. Eu acabava achando mesmo que eu estava louca. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu tive convívio com um ser desses das trevas, né? E eu lembro que o dia que eu conheci essa pessoa, estava essa pessoa e uma outra pessoa. Eu lembro direitinho, e eu comentei um dia, aquele dia tal, eu lembro que você estava com a tal pessoa. E essa pessoa me olhou e falou assim, não estava com essa pessoa. Eu comecei a pensar, falei, será, gente, que eu não lembro direito? Eu comecei a pensar, eu falei, não, estava sim, eu lembro de ter visto, eu lembro a cena. E aí essa pessoa insistiu dizendo, não estava com essa pessoa. Lógico que na hora, o que importa também, né? Para mim, isso não vai mudar nada na minha vida, deixei para lá. Mas naquele momentinho eu me duvidei. Depois que eu soube que essa pessoa tem esse transtorno, aí tudo fez sentido. Por isso é tão importante a gente ter aqui os relatos e conhecer como eles funcionam, porque aí um dia que acontecer com você, ou se já aconteceu, é só a confirmação. E se vier a acontecer, já vai vir o alerta ali e falar, interessante essa pessoa está falando isso aqui. Aí você só vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, vendo aí os sinais, né? Seguindo a sua intuição e pronto. Não precisa ir num psiquiatra para ter um diagnóstico, não, tá, gente? Tem aí a SM5, dizendo quais são as características deles, o padrão de funcionamento, eu também vou deixar aqui, eu fiz um vídeo falando só sobre isso, e aí pronto, é só se afastar. Mas vamos lá. Depois dessa fase, ele voltou a ser frio, sumia, mentia, me deixava confusa e mais uma vez terminamos. Sinto vergonha de falar que voltei tantas vezes com ele. Era um morde-a-sopra sem fim. Eu já não aguentava mais, eu estava ficando doente. Deixava todos os meus projetos, minha vida de lado, pois só conseguia pensar o dia todo no que estava acontecendo. Eu queria minha paz de volta, então eu procurei uma psicóloga, mas era como se eu estivesse falando grego com ela. Ela não conseguia me entender. Ela não parecia ter muito conhecimento sobre esse transtorno e eu fiquei ainda pior, achando que a culpa era toda minha, que eu não era boa o suficiente. Por isso é tão importante a gente encontrar uma profissional qualificada. Eu em breve estarei atendendo. Eu já estou terminando o meu segundo curso de psicanálise e estou começando a fazer o de psicologia também. E aí, gente, ninguém me segura. E mais por agora, a Helena, que é essa que eu falei que eu vou deixar o vídeo aqui, que a gente fez uma live, ela trata especificamente sobre esse tipo de relacionamento abusivo e eu indico vocês a falarem com ela, porque ela é uma ótima profissional. Assistam a live que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas vamos lá. Até que certo dia resolvi pesquisar na internet as atitudes que ele tinha e apareceu para mim alguns vídeos falando sobre o narcisismo. Eu não pude acreditar no quanto aquele vídeo fez sentido para mim. Finalmente alguém que entendeu tudo o que eu passei. De um vídeo passei para o outro, depois outro e outro, assim mesmo, né, gente? E assim minha ficha foi caindo. Entre eles, vi seus vídeos também. E quando vi que você era crente no Senhor Jesus, fiquei ainda mais feliz, pois entendi isso como um aviso de Deus, já que eu havia me afastado dele esse tempo todo. Isso é o mais lindo de tudo, né, gente? O mais lindo de tudo. Eu falo mais aqui no meu canal sobre essa parte, né, o mundo espiritual, e eu fico muito feliz de ver que Deus usou através do meu vídeo, falou com você, né? Te atraiu novamente a Ele, você entendeu que foi um sinal, né, de que era para você voltar a Ele. E realmente é o que eu mais aprendi depois da revelação de Deus na minha vida sobre esse transtorno. Porque somente com a ajuda de Deus que a gente consegue sair disso, e somente Deus pode
nos preencher, né, de todos os vazios que a gente tem na nossa vida. Quando a gente busca no outro, é onde acaba vindo esse sofrimento. Mas Deus é tão maravilhoso que é nesse sofrimento que a gente busca ajuda e Ele vem e nos socorre. Glória a Deus por isso. Isso me alegra muito o coração. Muito obrigada por compartilhar aqui. Quando eu vi os vídeos e descobri sobre narcisismo, eu não sei explicar o que senti. Eu senti um alívio de saber que eu não estava ficando louca, que ele havia feito gaslight para me deixar confusa. Eu senti também, ao mesmo tempo, medo e uma profunda tristeza, porque eu tive minha identidade roubada. Eu tive minha ingenuidade corrompida. E eu estava numa dissonância cognitiva tão profunda que eu não sabia mais quem eu era. Eu nunca fui depressiva, era uma pessoa cheia de vida e o meu mundo caiu. Assim que eu fiquei consciente das perversidades desses seres, eu imediatamente pratiquei o contato zero. Excluí ele de tudo e sumi para ele nunca mais me atormentar. Eu havia estudado sobre como os narcisistas são vingativos e malignos e também sobre o descarte final e sobre como eles sempre voltam. Então, eu tinha certeza que ele ia voltar para me procurar. Eu estava com quase 2 meses de contato zero e já achava estar blindada contra ele. Foi aí meu último pesadelo. O predador provavelmente havia desconfiado que eu havia descoberto sobre ele, que ele era um narcisista, e como eu havia terminado com ele, ele não queria sair por baixo, e ele queria dar a cartada final como vingança. Eu, infelizmente, subestimei a índole ruim do narcisista e aceitei vê-lo na virada do ano, onde passamos juntos e ele veio me questionar sobre o que eu esperava do amor. Na verdade, no mesmo dia, ele começou a namorar com outra, postou até relacionamento sério, coisa que comigo ele não fez em 1 ano e meio. Ele fez com ela no mesmo dia, pois ele sabia que eu queria namorar e me puniu namorando outra. Exatamente. Eles deixam lá para o finalzinho, né? Sabe? Eles sabem exatamente o que é que mais dói na gente, porque nós mesmos contamos para eles, e aí depois eles agem assim. Mas tudo bem, Deus é maior. Tenho a certeza de que ele já estava com a nova vítima há algum tempo, mas voltou a me procurar para acabar de me machucar. Desprezei o narcisista fazendo contato zero, mas por infortúnio tive uma recaída e não deu outra. Aproveitou a brecha que eu dei para fazer o descarte final da forma mais dolorosa que podia ser, pois ele sabia meu ponto fraco e me destruiu. Que sirva de lição para todos. Não façam como eu, não paguem para ver, porque certamente ele vai aproveitar a chance de que você deu para te destruir pior do que da última vez. São seres extremamente vingativos. Um término com um narcisista é sempre pior do que o término com um relacionamento normal. A dor que você sente é surreal. Me lembro que nunca havia sentido uma dor antes após o descarte. Chegava a ser física, pois é como se você estivesse terminando com você mesmo, como se você estivesse perdendo seu próprio eu, porque eles fazem um espelhamento em você durante todo o relacionamento. Em consequência de tudo que passei, desenvolvi estresse pós-traumático, dissonância cognitiva, crise de pânico, ansiedade, e eu sentia medo de sair na rua e medo de ficar sozinha em casa. Tinha crises de choro, doenças psicossomáticas. Eu comecei a achar que todo mundo era narcisista também. Foi horrível. Isso é super comum, né? Mas faz parte desse processo, depois, né, da revelação, processo de cura. São várias fases, mas o importante é que a gente sempre dá a volta por cima e a gente acaba sendo ainda melhor do que a gente era antes. E hoje, com a consciência, né, mais fortes ainda. E ela continua aqui dizendo: eu sempre fui saudável e nunca tive depressão ou doenças psíquicas. Após o relacionamento com o narcisista, eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais como a pessoa sorridente, esperançosa e cheia de vida que eu sempre fui. Recorri à terapia, calmantes, mas o que realmente me fortaleceu foram os vídeos sobre o abuso narcisista e a minha fé em Deus. Exatamente. Pois quando ninguém mais estava lá para mim, Jesus me estendeu a mão. Glória a Deus por isso. Hoje confio plenamente somente em Deus e estou aprendendo a me relacionar melhor comigo mesma e com as pessoas, sempre em alerta de sinais de possíveis transtornados à minha volta, pois hoje sei que, infelizmente, o mal também existe, mas o bem sempre vence. Tenham fé. Atualmente estou há 8 meses em contato zero com o narcisista, inclusive com os macacos voadores. Me sinto bem melhor. Há algum tempo já não tenho crises e estou me recuperando cada dia mais. Obrigada, Cris, por abrir esse espaço para nós vítimas. Dar voz às vítimas nos ajuda a fortalecer umas às outras.
Um abraço, Deus te abençoe. Graças a Deus por isso, eu fico muito feliz, eu que agradeço. Deus te abençoe grandemente por todo o seu carinho, sua dedicação, sua atitude e coragem que você disse que estava ali. Toda vez que a gente revive tudo isso, né, mexe com a gente, mas ao mesmo tempo isso também vai limpando. Mais e mais a gente vai tirando esses sentimentos de dentro de nós, colocando para fora. Você é vitoriosa, todas nós somos, né? Vencedoras, filhas amadas de Deus. E por isso, quando a gente busca no sofrimento ajuda, Deus vem e nos ajuda, nos salva e nos restitui por completo. E pode ter certeza que é daqui para melhor tudo na sua vida. Quanto mais tempo distante desses seres, mais saudáveis, felizes e em paz a gente fica. E é isso, gente. Beijos a todos no coração. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com as pessoas que vocês puderem, para mais e mais pessoas também terem conhecimento disso. Nesse relato, eu gostei muito porque ela fala bem dessa parte do vício, né? Essa coisa da gente acabar voltando e desse love bombing que vem falando, prometendo todas as coisas. E o detalhe importante que ela deixou aqui de pegar ali, ó, o que você mais teme que aconteça para usar isso, depois fazer isso com você para que você realmente caia, né? Fique lá no fundo do poço. Mas Deus é maior e eles, mesmo fazendo isso, não conseguiram nos destruir, não conseguem nos destruir, porque Deus nos cuida e Ele nos fortalece e a gente ainda volta mais forte do que antes. Já falei isso aqui e eu não me canso de falar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você quiser mandar o seu relato também para ajudar aqui a trazer mais ainda conscientização a todos nós, mande um e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com que eu venho aqui e gravo um vídeo também, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.